Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo punição tanto para o Bahia como para a Meia. Isso vocês vão entender toda a situação. Além disso, vamos trazer também palavras de presidente do clube formador do goleiro que interessa ao Bahia. Para completar, tem informação aí com confirmação com relação ao próximo adversário do Bahia na Série A e também informações sobre o treino do nosso tricolor de aço. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara, mas antes disso, uma dica legal, gente, porque todo o site está com até 70% de desconto, você pode adquirir essa garrafa térmica, show de bola, em promoção, você pode também adquirir essas capinhas de celular, tem várias estampas, tá, gente, Golcase, inclusive, testada e aprovada, 2 por R$ 49,90, com o cupom, tá sendo por menos de R$ 25 cada um, e tá aqui também os copos térmicos personalizados, tudo licenciado oficial do Bahia também, com descontaço, chega junto, clica no link, que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou se você preferir, aponte a câmera para esse QR Code que você está vendo aqui na tela, tá o QR Code, e com esse QR Code você também vai ter acesso direto ao site da Golcase. O site é esse aqui, para você que não conhece ainda de repente, e tem todos os produtos aqui, coleção oficial do Bahia, e por exemplo, essas garrafas, a Fresh, melhor preço do ano, metade do preço aqui, gente, sem o cupom, com o cupom fica menos da metade do preço, aproveita aí. Além disso, tem as capinhas, já falei o preço, é show de bola, copo térmico, show de bola, e tudo isso você pode aproveitar. Com detalhe, hein? Você pode adquirir tudo isso e personalizar do jeito que você gosta, então chega junto aí, aproveita. E não se esqueça, acabou de assistir, dá uma geral, usa o cupom Bara Bahia para aproveitar as ofertas da Golcase. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo informações sobre o treino do nosso tricolor de aço, de olho no Fortaleza, tá aqui inclusive a imagem, tá aqui Jean Lucas, tá aqui Ademir, tá aqui Caio Alexandre, Lúcio e Nestor, gente. De olho no Fortaleza tá aqui que o Bahia voltou, que ontem folgou, né? Voltou ao trabalho após aquecimento, depois seguiram para o campo 2, aí tiveram um trabalho de controle e posse de bola, depois algumas questões técnicas, né, com a bola para marcar, e depois a atividade seguinte foi de finalização com a presença de goleiros. Aqui tá o detalhe, hein, gente? O Eri José fez academia e fisioterapia, então vejam que não está treinando ainda e o esquadrão volta aos treinos nesta sexta. A tendência, então, é que o Eri José também esteja fora, de fora, né? Não viaje, e esteja de fora da partida diante da equipe do Fortaleza. Falar em Fortaleza, situação confirmada. Tá aqui, hein, gente? Renato Paiva é o novo treinador do Fortaleza. Ele anunciou a contratação do técnico Paiva, que firma acordo até 31 de dezembro de 2026. Tá aí, gente? O Rui Tavares também vai junto, que é o bom preparador de goleiros. Carlos Dionísio e Miguel Santos. Tá aí, né? Situação confirmada. Surpreendente, quem diria, né? Um dia era Vojvoda, agora é Paiva. E a gente com Ceni. Vejam vocês como o futebol é muito dinâmico e quis o destino que vai estrear justamente contra o nosso tricolor de aço. Que ele não tem a sorte, nada contra ele, sempre falo sobre isso, é um profissional, deseja de sucesso e muitas alegrias, exceto contra o nosso esquadrão de aço. E ele, de repente, que já recebe o presente dele na estreia dele, justamente contra o Bahia. Outra informação agora é sobre o presidente do clube formador, gente, do clube formador de Patrick Sequeira, que resolveu projetar a eventual venda dele. Vamos trazer esse trecho aqui para depois comentar um pouco mais sobre as palavras dele. Eu vou trazer aqui de uma forma um pouco mais tranquila para vocês prestarem atenção aqui, para conseguir entender tudo que ele está dizendo. Tá aí. Y bueno, en el caso de Patrick, habría que ver cuál es el porcentaje, porque creo que es un porcentaje del 5% del derecho de solidaridad. La verdad no he hecho el cálculo, no sabría cuánto es, creo que tampoco es que sea muy grande, pero en el caso de Manfred, pues le diría que sí es mayoritario de ese 5%, y además, pues por los montos que por lo menos uno escucha, creo que sería algo importante para el Saprissa, y en buena hora, primero para él, para el jugador, si eso se da, y también pues para nosotros que estaremos muy atentos. Don Juan Carlos, entonces sería, digamos, en el caso de Manfred, que se habla, es más, ayer Kurt nos lo dijo, sí, Andrés, sí, eran 30 millones que lo que está cobrando el equipo del Spartak por Manfred. No era tanto, pero sí es... Pero es que Feyenoord ofreció 15 20, y no llegó. Son 20. 20. Ok, entonces, don Juan Carlos, de esos 20, le tocaría el 5% al Saprissa. No, 5% es el derecho de solidaridad que FIFA estipula para que, y eso se divide entre los equipos que hayan formado a Manfred, y eso significa de cierta edad, de 12 a 21. Nosotros tenemos como 3 y pico de % de ese 5.
¿verdad? Entonces, tenemos una mayoría de ese 5, ¿verdad? Y es un monto que ya cuando se multiplica, pues por esa cantidad, não deixa de ser algo bastante relevante. Aí, gente, a situação é o seguinte, né, até para explicar a vocês e contextualizar vocês a respeito dessa situação, né? Ele é o Juan Carlos Rojas, presidente do Saprissa, que é o clube formador de Patrick Sequeira, e evidentemente ele está interessado, claro, né, no dinheiro, está interessado na quantia, mas já deve ter recebido informações no sentido de eventual acerto de venda, né, do goleiro, onde ele é o clube formador, e tem um percentual, tal qual aqui no Brasil se chama de mecanismo de solidariedade da FIFA, uma regra da FIFA que se aplica a todos os clubes formadores mundo afora. Sobre o Patrick Sequeira e Bahia, repito, a situação continua do mesmo jeito que a gente tinha apurado, e agora é torcer, né, para que de repente haja algum encaminhamento, haja algum avanço. Pelo menos eu não tive qualquer negativa de alguns dias para cá, então de repente as negociações estão caminhando, a gente torce para que dê certo. Tempos atrás eu trouxe a informação onde, na verdade, não custa só 7 milhões de euros, custa um pouco mais do que isso, em razão dos impostos, e o Bahia não pagaria aquele valor cheio. Mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos, eu já falei também sobre isso também, somando tudo, inclusive o imposto passaria de 50 milhões de reais, um pouco mais, não um pouco menos não, viu, gente, é um pouco mais de 50 milhões de reais, sem precisar aqui, em princípio, os valores, mas é torcer para que dê certo, e realmente, se o Bahia tiver condição de trazer esse goleiro, que traga, ou se não for ele, que traga outro, que não pode deixar de contratar goleiro. Para completar, vou trazer informação que saiu hoje, agora, gente, a respeito de punição, e tá aqui, ó, próprio BN repercutindo, Jean Lucas é punido, gente, é punido com 4 jogos de suspensão por expulsão no Bavi, e o Bahia é multado por atraso, tá aqui a situação. E aqui a reportagem. Em sessão realizada na tarde desta quinta, a terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Esportiva definiu as punições ao volante Jean Lucas e ao Bahia, por infrações cometidas durante o último clássico Bavi, válido pela 9ª rodada do Brasileiro. Jean Lucas, o camisa 6 do Tricolor, foi punido com 4 jogos, com base no artigo 254-A do CBJD, que trata de agressão física durante a partida. A pena aplicada foi de 4 jogos, sendo assim a mínima, já que a punição é de 4 a 12 partidas. Ele também foi denunciado pelo artigo 258, por conduta antidesportiva, apostar o microfone da transmissão da Globo, isso foi no Bavi, se lembram, e aí ele recebeu uma advertência e se comprometeu a arcar com prejuízo da emissora, que ficou definido em 5 mil reais. Como já cumpriu as partidas de suspensão automática, ele ainda terá que cumprir 3 jogos fora da equipe no Brasileirão, então não joga, inclusive, contra Fortaleza e praticamente fora do primeiro turno. Mas Notícias apurou que o Bahia irá recorrer da decisão e buscar um efeito suspensivo para tentar contar com o atleta nos próximos compromissos. O Bahia também foi julgado e punido com a multa de 3 mil reais por conta do atraso de 3 minutos no retorno do intervalo da partida, e a punição foi com base no artigo 206 do CBJD, que estabelece multa de 100 a R$1.000 por minuto de atraso. Tá aí, gente, então, hein? Uma pena, né? Eu vou até trazer detalhes a respeito dessa possibilidade e explicar para vocês um pouco mais sobre como funciona essa situação. Deixa eu ver se eu trago aqui a situação envolvendo justamente o capítulo do efeito suspensivo, para a gente entender melhor essa situação, né? Porque está aqui, gente, a situação envolvendo o Jean Lucas, repito, uma pena, mas o Bahia vai ingressar com recurso, e está aqui o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e ele traz em algumas questões, né, essa situação do efeito suspensivo, e está aqui, gente, o presidente do Tribunal SJD, o TJD, perante seu órgão judicante dentro da respectiva competência, em casos excepcionais e no interesse do desporto, em ato fundamentado, poderá permitir o ajuizamento de qualquer medida não prevista neste Código, desde que requerida no prazo de 3 dias contável da decisão do ato, do despacho ou da inequívoca ciência do fato, podendo conceder efeito suspensivo ou liminar, quando houver fundado receio de dano irreparável, desde que se convença da verossimilhança da alegação. Então a situação é a seguinte: se o STJD entender que é caso de suspender para depois haver o julgamento do recurso, aí suspende. Como é que funciona? Houve a punição, o Bahia vai recorrer. Quando o Bahia recorre, o Bahia pede liminarmente o efeito suspensivo. O que é isso? É o seguinte: tribunal, até você julgar de forma definitiva, suspenda a sua decisão para não aplicar agora. Então o Bahia vai fazer isso. Geralmente o efeito suspensivo, ele é deferido, ele é concedido. Então há uma chance sim de repente suspender. Isso vai depender aí, de repente, do planejamento do Bahia, mas a tendência é que isso aconteça. E vamos ver, né? Porque realmente o jogador quer fazer muita falta, e com um detalhe curioso, né? O sucessor dele, de regra, era Eric está lesionado, e tendência que fosse agora aí, nesse contexto, o Michel Araújo. Mas tá aí, punição Bahia, punição a Jean Lucas, e toda a explicação referente à legislação
Neste caso, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos e aproveita aí, gente. A promoção tá show de bola na Golcase. Tamo junto, saudações coloridas e até a próxima.